Olá pessoal, eu sou Emiliano. Nós já sabemos da importância de contar histórias, desde o prazer que elas proporcionam até as contribuições que nos oferecem. Mas quando contamos histórias, não podemos correr o risco de improvisar. O sucesso da narrativa depende de vários elementos que se interligam. E como acontece em todas as artes, a contação de histórias também possui os seus segredos e técnicas, os seus baús e suas chaves. E se a gente olhar bem de perto, a gente vai perceber que a contação de histórias lida com uma matéria-prima preciosíssima: a palavra. A palavra, nós sabemos, é uma prerrogativa, um privilégio dos humanos. A forma como nós utilizamos a palavra, o trato artístico que damos a ela, depende de cada um de nós. E nesse sentido, a contação de histórias é uma arte que pode ser desenvolvida, cultivada, desde que se tenha gosto pelas palavras, vontade de compartilhá-las e desde que se reconheça a importância dessa arte na nossa vida e na vida dos nossos ouvintes. No momento em que compartilhamos uma história, nós não podemos esquecer de algo. O contador, a contadora, deve estar ciente de que o mais importante é a história. É como se tirássemos o holofote em cima de nós e o apontássemos para a história. O contador apenas conta o que aconteceu, emprestando a sua vivacidade ao texto, recriando-a na linguagem oral e ultrapassando as limitações impostas pela escrita. E é a história que sugere os melhores recursos de apresentação. Sugere, inclusive, as interferências feitas por quem a conta. Então, o contador é um veículo, um canal por onde a história passa. Mas quando sai pela boca do contador, da contadora, a história sai repleta de emoções, ganha cor e movimento por meio do corpo, do olhar e da entonação de voz. Bom, uma vez que você escolheu a história, é muito importante a elaboração de um roteiro, no sentido de garantir a segurança e a naturalidade durante a contação. O roteiro passa a transformar o improviso em técnica e transformar e fundir a teoria à prática. Saiba que nem toda história vem no livro pronta para ser contada. A linguagem escrita, por mais acessível que seja, ainda requer uma adequação para a oralidade, que facilite a sua compreensão e a torne mais dinâmica, mais comunicativa, talvez num tom mais conversacional. Depois de escolhida a história, nós precisamos passar um tempo debruçado sobre ela para estudá-la. Isso não quer dizer que a gente precise decorá-la, palavra por palavra, não. Estudar uma história, em primeiro lugar, é a gente se divertir com ela. Ou seja, ler, até que a gente capte as ideias condutoras e profundas contidas na narrativa. E depois de algumas leituras, identificar os seus elementos essenciais, isto é, as partes constituintes da sua estrutura. E os elementos essenciais de uma história são a introdução, que oferece o tempo, quando, espaço, onde, personagens, quem. Esse é o primeiro momento que geralmente estabelece o contato inicial entre o narrador e o ouvinte. Outro elemento é o enredo, isto é, a sucessão dos episódios, dos acontecimentos, os conflitos, a ação dos personagens. E também o clímax, o ponto culminante da história. Surge como uma resultante de todos os acontecimentos que formam o enredo. Uma boa narrativa, com um enredo bem imaginado, apresenta vários pontos emocionantes. Geralmente, é nesse bloco da história que acontece a resolução do conflito. E por fim, o desfecho, o momento em que findamos a história. Quando nós desvencilhamos as partes constituintes de uma narrativa, nós temos a chance de observá-la em blocos. E aí podemos optar sobre quais recursos utilizar em cada um desses blocos. Há quem defenda que podemos criar até uma partitura da história. Sim, como na música, focando nos momentos altos e baixos, na intensidade das falas, nas pausas, nos ritmos, na cadência das palavras, na duração, quando falamos mais rápido, mais devagar, ou quando prolongamos ou tornamos breve algum momento da história. E também na questão da ênfase que damos a certos elementos da narrativa. Quanta coisa boa, hein? Pessoal, boa preparação!